Olá, meus queridos. Então, retornamos aqui com nossos estudos nas cartas de João. Eu sou o pastor Ramon, aqui da Igreja Presbiteriana de Baixo Guandu, no Espírito Santo. Se você ainda não nos acompanha, pode lá dar uma olhada lá no YouTube da Igreja Presbiteriana de Baixo Guandu, que você tem duas playlists lá, uma com a primeira carta de João toda explicada, outra com a segunda carta de João toda explicada, e esse é o nosso segundo momento aqui na terceira carta de João. Hoje nós vamos dos versos 5 até o verso 8, né? Terceira João não tem capítulo, que diz assim: Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada, por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. O Espírito Santo de Deus nos guie e que esse seja um momento de bênção também na sua vida. Queridos, nós vimos então no último vídeo que a terceira carta de João ela é uma carta um pouco diferente das outras duas. Por quê? Bom, primeiro porque as duas primeiras cartas foram enviadas para igrejas e tem como foco o combate aos falsos missionários, os falsos profetas, né, que principalmente negavam a encarnação de Jesus Cristo. Então, faz uma defesa da divindade e da humanidade de Jesus Cristo, principalmente. A terceira carta de João ela é enviada porque havia em uma igreja um problema específico. Então João escreve para um destinatário, uma pessoa chamada Gaio, que era uma pessoa que amava as missões, que recebia os missionários que João enviava, mas que estava recebendo oposição de uma outra pessoa chamada Diótrefes, que era provavelmente um líder da igreja que não tinha tanto amor pelos missionários. Então estava havendo uma contenda. Esse Diótrefes ele estava atrapalhando, né, muito fortemente o trabalho de Gaio. Então João ele escreve para fortalecer esse Gaio a continuar recebendo os missionários, e também João pretende fazer uma visita para conversar cara a cara com esse Diótrefes. No outro vídeo nós vimos então a saudação que João faz desejando prosperidade e saúde para a vida de Gaio. Hoje nós vamos entrar no corpo da carta propriamente dito. João recebe de alguns missionários o relatório sobre o que eles fizeram, e junto vem também a notícia sobre Gaio e do amor que ele tem por missões. Então, nos versos que nós vemos aqui, João ele encoraja Gaio a continuar recebendo esses missionários e mostra como isso é bênção na vida dele e também na vida da igreja. Vamos a algumas notas, então, nesses versos. Olha como João começa elogiando o bom proceder de Gaio. Ele diz assim: amado, uma forma que João gosta muito de tratar seus destinatários, né? Como quem diz, querido amigo, né? A quem eu amo. Procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E aí a gente precisa fazer um parênteses aqui. Eu estou usando a versão ARA, né, Almeida Revista e Atualizada. E você sabe que a Bíblia não foi escrita em português, que nós temos aqui uma tradução, ela foi escrita em grego. E talvez essa tradução aqui não seja muito boa, porque ela não capta a ideia do verbo grego. Porque aqui ele diz, procedes fielmente, quando na verdade a ideia do texto original é continue procedendo fielmente. Porque do jeito que está aqui, parece que João está repreendendo Gaio para que ele tome a atitude correta. Enquanto, na verdade, você vai para o verso 6, você vai perceber que... Você vai perceber que João sabe que Gaio está procedendo fielmente. João conhece a atitude de Gaio. Então, aqui talvez seja melhor você traduzir assim: amado, continue procedendo fielmente naquilo que pratica para com os irmãos. Que irmãos que são esses? Esses irmãos aqui são os missionários que Gaio recebeu, que retornam para a igreja de Éfeso, prestam ali o relatório para a igreja e então contam a respeito do amor e da forma como eles foram recebidos por Gaio.
Mas por que João chama ele de irmãos? Por que João não denomina eles de missionários, que seria um termo mais técnico? Provavelmente João tem duas coisas em mente aqui. Primeiro, ele quer demonstrar a impiedade de Diótrefes. Olha a ruindade que Diótrefes está fazendo. Diótrefes está impedindo que a igreja receba irmãos. E isso era muito sério, era uma atitude odiosa não receber irmãos. Então, provavelmente João já está dando aqui uma cutucada, né, na atitude de Diótrefes. E lógico também está chamando Gaio a ter ainda mais responsabilidade. Gaio, você está procedendo fielmente. Continua assim, porque esses são irmãos. São pessoas que têm por pai o próprio Deus, como nós também, né? Foram adotados por intermédio de Cristo Jesus. São nossos irmãos. E é interessante que a nota final do verso 5, né? E isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Estrangeiros, gente que Gaio não conhecia. Então Gaio estava abrindo as suas portas em confiança. Lógico, provavelmente esses missionários traziam cartas de recomendação do próprio apóstolo João. Esta terceira carta tem um certo momento que parece que ela era também uma carta recomendação, mas o ponto aqui é esse amor que Gaio tinha de receber as pessoas, talvez na própria casa. Quem sabe essa era até a acusação que Diótrefes fazia, né? Gente, Gaio está recebendo em casa estranhos, não vamos deixar isso, vamos expulsar essas pessoas. Mas Gaio é um homem de coração missionário, então ele tem prazer em abrir as portas para sua casa. E João está muito feliz. E ele mostra, né? Ele mostra no verso 6, porquê da sua felicidade e como ele sabe que Gaio é fiel. O verso 6 diz assim: os quais, aqueles irmãos, né? Os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Ou seja, gente que ficou na casa de Gaio e que depois voltou para a igreja de Éfeso, e ali naquele momento missionário, né? Talvez um momento missionário ali do culto da igreja de Éfeso, eles testemunharam do amor de Gaio. Olha que lindo, né? O que está mostrando aqui, irmãos? Gaio recebendo os missionários, ele estava dando testemunho do amor dele. Ou seja, apoiar missionários era testemunho de amor. E é aqui que essas três cartas se entrelaçam. Dá uma lida lá, pausa o vídeo, dá uma lida lá em 1 João 3, verso 17, e vê ali, é só um dos momentos onde João mostra que o amor bíblico é um amor prático. Não é um amor de sentimento, mas é um amor que faz as coisas, que bota a mão no bolso. É um amor que é atitude. E as duas primeiras cartas vêm carregadas com isso, com essa ideia de um amor prático. E aí chega na terceira carta, João dá um exemplo. Gaio é o exemplo vivo do amor que João prega. Um amor de obras, um amor verdadeiro. Ele abre as portas, ele auxilia, ele põe a mão no bolso. Ele é uma pessoa que ama os missionários e demonstra isso de forma prática. Então, essa terceira carta, ela meio que exemplifica aquilo que as outras duas cartas falaram. O que é o amor verdadeiro, um amor de prática. E João está tão feliz, e João está tão certeiro desse amor, que ele recomenda que Gaio continue fazendo isso e que envie outros. Olha como é que continua o verso 6. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Ou seja, os missionários ali voltam para a igreja de Éfeso, dão um testemunho, mas eles querem retornar para o campo. Eles são missionários, Deus chamou eles para isso, eles têm desejo de voltar para o campo. E aí João fala assim, olha, Gaio, eu estou te enviando de novo, talvez essa carta aqui fosse a carta de recomendação, eu estou te enviando esses missionários, agora encaminha eles de novo. E olha que interessante, aqui, meus irmãos, nós temos algo muito importante da teologia, sobre a teologia de missões. Quem envia o missionário é a igreja. Da mesma forma que uma pessoa não pode se auto-intitular pastor, ela também não pode se auto-intitular missionário. Não existe missionário solo, missionário que não esteja ligado à igreja, porque quem reconhece a vocação,
quem reconhece o chamado missionário, além da própria pessoa, quem dá o carimbo para isso é a própria igreja. Dá uma olhada lá em Atos 13, vê ali como que Paulo foi enviado em missão. O que aconteceu antes? Quem que enviou eles em missão ali? E você vai ver que a figura da igreja está lá. Então, quem envia missionário é a igreja que precisa fazer isso. E ela tem que fazer isso de modo digno de Deus. O que isso quer dizer? Envia o missionário de modo digno, ou seja, não envia ele com sobra, não envia ele para passar dificuldade, não envia ele sem ter a certeza de como você vai sustentar ele, não, envia ele de forma digna. Ou seja, ore por eles, mas dê a ele também o que é necessário para o seu sustento. Ou seja, esse verso nos ensina a importância de envolver com missões, com oração e também com prática. Hoje, meus irmãos, o envolvimento direto assim é muito difícil. Os campos missionários hoje são muito complexos, então todos têm as suas particularidades. A Igreja Presbiteriana do Brasil resolve essas particularidades criando agências missionárias. Por exemplo, nós temos na IPB a nossa JMN, que é a Junta de Missões Nacionais, que é um órgão, uma autarquia da igreja responsável por administrar missionários no território brasileiro. Além disso, nós temos a APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que envia pessoas tanto para fora do Brasil quanto para culturas diferentes dentro do Brasil. Então, toda a igreja presbiteriana ela contribui para essas agências para que a nossa presença missionária seja uma presença mais organizada devido à complexidade dos campos. Dá para envolver-se diretamente? Dá. A Igreja Presbiteriana de Baixo Quandu tem envolvimento com Angola, tem envolvimento com a Romênia, tem envolvimento com a Guiné-Bissau, tem envolvimento com campos também brasileiros. Então dá para fazer. É lógico que dá. Mas eu te confesso que essas agências elas ajudam muito. Mas olha, ele fala então para enviar de modo digno e ele apresenta alguns motivos. Por que a igreja não deve enviar um missionário com o que sobra, mas deve enviar eles de forma digna? Primeiro motivo, porque eles estão saindo pelo caminho, pelo motivo correto. Olha o verso 7. Pois por causa do nome foi que saíram. Nome aqui é o nome de Cristo. E aqui está carregado de uma cultura hebraica, de um sentimento hebraico, né? Então, o nome, ele está fortemente ligado à pessoa. Então, quando diz, ele saiu por causa do nome, a ideia é, eles saíram por causa de Cristo. Eles foram pela motivação certa, não foram passear, não foram para tentar enriquecer, eles foram pregar Jesus, foram falar de Cristo, anunciar as boas novas de Jesus Cristo ao mundo. Então, eles merecem ser cuidados. A igreja precisa enviar. Já que eu não posso ir em missão, eu devo ajudar quem vai. E não existe motivação maior do que o nome de Jesus Cristo. Então, eles estão motivados pelo motivo correto. Ajuda eles. Além disso, o segundo motivo é que eles não são mercenários. Olha como é que continua. Por causa do nome foi que saíram, nada recebendo, e aqui fala de dinheiro mesmo, dos gentios. Ou seja, o sustento deles deveria vir da igreja, que aqui está representada na figura de Gaio, né? Ou seja, os missionários, quem que sustenta os missionários? É a igreja que o enviou. Os membros da igreja precisam se envolver para que a igreja sustente. Aqui me vem à mente a história de Eliseu, naquele evento da cura de Naamã, né? E Naamã quis dar a ele presentes, né? Tipo uma forma de pagamento pelo que aconteceu. E Eliseu, ele rejeita, fala, não vou receber não. A tal ponto que quando o moço dele vai receber, né? Vai atrás de uma atitude muito duvidosa, ele é castigado por isso. Dá uma lida na 2 Reis 5, né? Do 15 até o 27, que você vai ver essa história. Mas o ponto nosso aqui é que o sustento missionário ele deve vir da igreja. A igreja precisa se envolver. Ah, pastor, mas Paulo não trabalhou fazendo tendas para reunir o seu sustento?
Sim, e lá mesmo ele conta que isso foi motivo de desonra da igreja. Não era a atitude a ser seguida, ao contrário, era uma atitude a ser rejeitada. Aí ele só estava fazendo tendas porque a igreja naquele momento estava em desonra. Era feio para a igreja, Paulo, ter que fazer tendas, meus irmãos. É muito difícil falar disso hoje, viu? Porque tem muita gente que não entende essa relação do pastor com a igreja, o missionário, a igreja, do obreiro em geral com a igreja. Porque muita gente acha que é uma relação de trabalhador e empregador, né? Como se fosse assim, como se o missionário, o pastor, fosse um empregado da igreja. E, meus irmãos, a relação igreja com o obreiro, né, com o missionário ou o pastor, seja o que for, é muito mais uma relação de dar e receber. O missionário, ele dedica a sua vida, o seu tempo, os seus estudos, ele dedica-se a alimentar a igreja. E em contrapartida, a igreja alimenta também o pastor, o missionário. Ou seja, gente, é muito mais essa relação de auxílio mútuo. Não é uma relação... Isso aqui é muito diferente dos mercenários de hoje, é lógico. Eu sei que tem gente que vive de sugar dinheiro de pobre, de viúva, mas não é isso o correto. O correto é uma relação de dar e receber. Queridos, a Igreja Presbiteriana de Baixo Guandu, ela cuida muito bem de mim. E olha, se não fosse isso, eu, por exemplo, nunca poderia gravar esses vídeos. Hoje eu posso me dedicar tempo integral. Eu me dedico aos estudos, eu me dedico ao pastoreio, ao ensino da igreja. Isso é abençoador, tanto para mim quanto para a igreja. A igreja fica alimentada e eu também não preciso me preocupar em ter que buscar o sustento. Eu posso me dedicar em tempo integral ao pastoreio da igreja. E isso traz bênção para os dois lados. Então, envia eles de forma digna, porque eles saíram pelo motivo correto e eles não são mercenários. Estão fazendo isso realmente pelo nome de Cristo e esperando que a igreja o sustente. E aí ele acrescenta mais uma razão, olha o verso 8. Portanto, devemos acolher esses irmãos. Isso aqui me lembra Mateus 10, verso 40, quando Jesus Cristo fala, olha, quem recebe um enviado meu, está recebendo a mim e aquele que me enviou. Ou seja, receber missionário é uma bênção, meus irmãos. A Igreja Presbiteriana de Baixo Guandu dedica todos os seus segundos domingos como domingos missionários. Nesse domingo, ou nós aprendemos mais sobre campos de missões, ou recebemos missionários também na nossa igreja. E olha, eu testemunho realmente assim, é bíblico e é uma bênção. Você, pastor que me ouve, sabe, faz isso. Recebe missionários na sua igreja, convida e coloque a igreja, empenhe a igreja a conhecer sobre missões, sobre o que está acontecendo no mundo. Irmãos, tem histórias de campos missionários maravilhosos. Eu tenho a oportunidade de lecionar no Instituto João Calvino, em Ondiva, na Angola. E, meus irmãos, o que está acontecendo ali é fantástico, é maravilhoso. Existem sim locais onde avivamentos maravilhosos acontecem. E você, pastor, traga missionários para a sua igreja, não é tão difícil. Procure informações. E olha, você membro da igreja, o dia que a sua igreja receber um missionário, vai participar feliz, leva uma oferta feliz, abençoa esse irmão, porque cada vez que você recebe um missionário verdadeiro na igreja, a igreja é abençoada. Digo isso de conhecimento de causa. A igreja é abençoada quando isso acontece. Outro detalhe aqui, meus irmãos, olha, isso aqui já parece uma crítica muito grande a Diótrefes, né? Diótrefes estava impedindo missionários. João está dizendo assim, recebe os missionários, porque isso é bênção. E olha o motivo, né? Continuando, eu fiz um parênteses grande aqui, mas olha o motivo. Por que eu devo receber missionários? Para nos tornarmos cooperadores da verdade. Cooperador é aquele que faz o trabalho junto, né? Que coopera. Ou seja, receber missionário é tornar-se cooperador do avanço do evangelho. Já pensou nisso? Coisa simples, uma atitude simples. Receber missionários, auxiliar missionários. E isso te torna um evangelista nas nações.
Nós nos tornamos promovedores do Evangelho no mundo quando nós recebemos e auxiliamos. Uma atitude muito simples, enviar e receber. Sem sair da igreja, você se torna cooperador do avanço do Evangelho a todas as tribos, povos, línguas, raças, nações. Coisa fantástica, meus irmãos. Que incentivo para Gaio. E não somente para ele, mas para todos nós que não podem ir para missões. Talvez você não pode ir além mar fazer missões, mas você pode cooperar financeiramente. Você pode orar. Então, irmãos, aqui nós temos as bases das missões modernas. Enviar, receber, orar e enviar de forma digna da missão que eles estão fazendo. E aí eu termino aqui com algumas aplicações finais. A primeira delas é uma aplicação mais indireta. Lembrando aos irmãos que a fidelidade aos ensinos bíblicos é algo necessário para o crente. Por que eu estou dizendo isso? João ensinou o amor prático, né? Olha Gaio praticando o amor aqui, que coisa fantástica, né? Ele ouviu e ele pôs em prática. E agora ele põe a mão no bolso, se preciso for, ele abre as portas da sua casa, ele demonstra esse amor na sua vida, ele demonstra que ele ama Cristo à medida que ele auxilia a igreja de Cristo. E aí tem que ficar uma meditação para nós, né? Principalmente para você que está acompanhando desde a primeira carta de João, e eu sei que tem gente acompanhando desde a primeira carta de João. Fica a pergunta, será que você está ouvindo e praticando o que você está ouvindo? A você, membro da igreja, que todos os domingos ouve a palavra de Deus sendo pregada do púlpito da sua igreja, você está colocando em prática? Porque olha que forma bonita, né, de terminar as cartas, mostrando um exemplo prático de amor, do amor que está sendo pregado. Segunda aplicação, receber missionários, irmãos, é uma bênção para a igreja. É algo fantástico. Eu testemunho isso. Cada vez que a IPB de Baixo Guandu recebe um missionário aqui, nós somos abençoados. É algo grande. Nós recebemos algo de Deus, sabe? A igreja é impactada com aquilo. Então, repito, você, pastor que me ouve, crie um momento missionário para a sua igreja, envolva-se com missões. Isso é extremamente abençoador. Coloque a sua igreja a par dos campos missionários. Olha, eu te indico o site Portas Abertas. Ele conta sobre a igreja perseguida e também as próprias, né, APMT e a JMN, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais e a Junta de Missões Nacionais. Elas também têm sites na internet com informações. Procura lá, intere-se. E minha terceira aplicação, se você não pode ir em missão, torne-se um cooperador de missões. Como que você faz isso? Com as suas orações e com as suas ofertas. Se empenhe nisso. Conheça mais de campos missionários. Seja uma bênção. Seja um cooperador do Evangelho. Que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe, para que nós sejamos, né, cada vez mais e sempre cooperadores do Evangelho, olhando para a causa missionária, com cada vez mais fervor no coração, com mais amor, e estar sempre disposto a priorizar o avanço do reino de Deus pela terra, por meio da igreja. Que Deus abençoe o seu dia e que ative o sininho lá e volta para continuarmos a estudar a terceira carta de João. Deus abençoe a todos.